Eu sou Marcos Domingos, sou higienista ocupacional e eu tenho dedicado a minha carreira ao estudo das doenças ocupacionais e prevenção dos infortúnios dos locais de trabalho há mais de 40 anos. E nessa época que nós estamos vivendo do coronavírus, esse caos que nós estamos vivendo no mundo inteiro, então, obviamente que essa praga também atinge os locais de trabalho e alguma das ferramentas que nós usamos em higiene, ela poderia nos dar também um pouco mais de informação sobre essa doença que atingiu o mundo inteiro, não é? Uma coisa que eu tenho notado, assim, pelos números que a imprensa divulga, é exatamente que aos domingos o número de mortes é bem menor. Não é? Isso é estranho, né? Porque a morte, como nós sabemos, ela não respeita idade, não respeita posição social, tempo, nada. Ela é absolutamente independente. Mas os dados que nós temos aí, né, que estão disponíveis na imprensa, principalmente desses que eu usei aqui nessa apresentação, são da Secretaria Nacional de Saúde, são do jornal Globo, G1, e também de um outro site chamado GitHub, se é que essa pronúncia está correta, não é? E esses números que eu traduzi para você aqui num gráfico, não é, mostram como que essas mortes se distribuíram na cidade de São Paulo, né, ao longo dos últimos 49 dias. Antes, eu gostaria de registrar que esse tipo de doença, que é o do coronavírus, essa gripe, que eles às vezes chamam mais por uma outra sigla chamada SARS, né, de uma síndrome grave respiratória, né, ela, o ano passado, um ano atrás, ela tinha na cidade de São Paulo alguma coisa entre 30 e 33 mortes. Esse é o esperado numa situação de não crise, né? E agora, quando nós olhamos para esses números, você vai notar comigo que eles deram um salto, óbvio, né, porque por toda essa situação, mas de algum modo você percebe que a cada semana ela tem um comportamento, um desenho mais ou menos parecido, principalmente nas últimas 4 semanas. Se nota então que no fim de semana o número registrado de mortes é menor, sobe absurdamente durante os dias da semana e depois cai outra vez. Curiosamente, houve 3 domingos que o número de mortes foi exatamente o mesmo, 43. Né? Então, nos últimos 4 domingos, os mortos combinaram de falecerem juntos no mesmo dia e não pode ultrapassar essa marca dos 43. Isso é uma coisa estranha quando a gente olha esses números aí. Então você vê que esses desenhos parecem umas montanhazinhas, né? Então começa no valor baixo, sobe, depois desce. Então daí o que em estatística vai se aproximar muito do que nós chamamos de uma distribuição normal. Um outro dado que eu também gostaria de compartilhar é o dado da média de mortes em São Paulo por semana. Então, se eu peguei as últimas 7 semanas, né, de 31 de maio para trás, até chegar em abril, então você vai notar que na primeira semana, 13 de abril para frente, começa com 36 mortes, depois pula para 59, que dá um aumento de 38,4%, depois aumentou 25,9%, depois 5,7%, depois reduziu para 4,2%, aumentou para 18,6% e por fim agora a última semana 6,3%. Então esses são números que nós temos aí, que a gente poderia talvez questionar por que desse comportamento estatístico que nos apresenta e que fazem tanto terrorismo e que a imprensa mostra número de casos, dessas coisas todas. Não é? Então nós, para poder entender isso, ainda fiz uma outra estatística ainda, que é uma estatística descritiva. Se você observar comigo aqui, ó, você vai notar que essa estatística que eu peguei 31 amostras, ou 31 dias no mês de maio, dá uma média aritmética de 88,96, né, com um desvio padrão de 46 aqui, então um desvio relativamente alto até, né, uma média geométrica de 70, 71 praticamente, e um desvio geométrico de 2,22. Do ponto de vista do desvio geométrico 0,22, até que parece ser que essa oscilação da média não é tão louca, não é tão absurda assim. Né? Fazendo uma outra média ainda, para evitar alguns desvios, né, que é a chamada MVUA,
MVUE, então tem uma média, seria talvez mais próxima de 96, mas essa média se comportaria com 95% de confiança entre 76 e 134. Ou seja, se esse número estiver correto, nós estamos falando que na melhor das hipóteses, essa média seria alguma coisa, talvez o dobro do que foi o ano passado, né, pela SARS, e talvez 4 vezes maior. Essa é comparando com o ano passado. Né? Pensando numa distribuição normal, né, estatisticamente, como se fosse um sino, né, que a gente pode ver os dados, a média seria 88, como já foi calculado lá em cima, e com 95% de confiança ela estaria entre 74 e 103. Ou seja, ela estaria também alguma coisa como duas vezes maior que foi o ano passado em questões normais, da vida normal, e talvez 3 vezes ou 3 vezes um pouquinho acima do que foi obtido em 2019 sem a crise. Muito bem, então o que eu queria colocar para vocês aqui seria o seguinte. Nós, da sociedade, estamos pagando esse preço muito alto por ficar em casa já há 60 dias. Não é? Temos que fazer esse esforço coletivo, acreditar nesses números, não é? E sacrificar a vida profissional, renda, um monte de coisa. Essa sociedade está pagando esse preço muito grande, muita gente até vai passar fome por causa disso. Merece uma análise estatística melhor, dados mais confiáveis, dados que mostrem a realidade mesmo, quantos morreram na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não é? Para que ela possa acreditar nas autoridades ali e também ajudar no planejamento do que virá pela frente aí, de acabar com o isolamento social, de voltar à vida econômica. Então, o mínimo que se espera das autoridades é que elas tenham dados que nós possamos confiar, porque esses que estão aí, eles não têm a menor credibilidade. Isso aqui. Isso só serve para terrorismo. Ó. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente fica muito desconfiado de como que esses números talvez parecem ser até divulgados de maneira proposital ali. Não sabemos qual que é a intenção, mas eu me incomodo muito com isso. Eu creio que, como cidadão, eu mereceria ter uma resposta mais confiável, dados mais detalhados, né, de maneira que a gente possa viver um pouquinho mais tranquilo num caos como esse que nós estamos passando. Não sei se você concorda comigo, mas fica aqui a minha inquietação. Um abraço.